Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um especial de final de ano aqui do Notícias Agrícolas. Agora para falar de um produto muito interessante que fez a diferença em 2024 e dá para dizer que passou de coadjuvante para protagonista. Eu estou falando do feijão e do mercado do feijão. E quem está aqui para nos ajudar a entender esse mercado e principalmente contar todas as evoluções e principalmente as mudanças que aconteceram, seja na forma de produzir, seja na forma de comercializar, seja na forma de buscar novos mercados, é o meu amigo Marcelo Líderes. Seja bem-vindo, viu, Marcelo? Obrigado Prazer. mais Muito uma bom vez te receber aqui no estúdio do Notícias Agrícolas e para a gente fazer esse especial que, aliás, é especial mesmo por conta de um ano maravilhoso Fora para o de feijão, série. né? Sim, sem dúvida nenhuma. A gente chegou num ano especial por necessidades do próprio mercado e volumes que foram negociados, uma conjunção mundial também, e nós estamos na hora certa, no lugar certo, eu diria, com a pesquisa também. Muito bem. Eu fiz uma relação aqui de itens que a gente vai conversar, relacionados, obviamente, à produção de feijão e do gergelim, que é uma estrela também aí do ano de 2024. Nosso querido. Exatamente. E queria começar te perguntando, né, como é que foi a produção esse ano, algumas mudanças na forma de produzir e atenção especial do produtor aí pelo feijão. Me parece que esse ano foi um ano de virada aí para coadjuvante para protagonista, é isso, Marcelo? Exato. Coincidiu que no ano em que nós temos uma situação mais desafiadora na soja, por exemplo, o feijão com um volume maior conseguiu ainda assim rentabilizar os produtores. Então, a nossa expectativa que nós tínhamos, por exemplo, de que em algum momento nós poderíamos exportar feijões do Brasil, feijão preto, por exemplo, ela se confirmou, né? Isso a gente já vinha numa preparação desde a área da pesquisa, com novas cultivares, com características mais adaptadas às regiões produtoras, até a própria conscientização do produtor de que nós éramos importadores, né? Pela primeira vez nós deixamos de ser importadores e tínhamos a possibilidade de não só não importar 40, 50 mil, 100 mil toneladas que a gente chegava a importar da Argentina, mas poderia exportar também, né? E por isso estamos comemorando aí cerca de 70 mil toneladas de feijão preto que foram exportadas, né? Então isso mostrou que essa percepção estava certa. A saída da China do mercado mundial, a seca, que a gente acompanha muito o clima dos outros países, né, das regiões produtoras de outros países, o que nós vínhamos acompanhando, que vinha acontecendo no México principalmente, abriria uma grande oportunidade. E assim foi que na segunda safra plantada no Brasil, principalmente no Paraná, quando havia uma expectativa de que os preços poderiam cair para perigosos números aí de 150, 180 reais ao produtor, foi conseguido manter 200, 220, 230. Então, foi na hora certa, no lugar certo, né? E quando você vai para o mercado mundial produzindo e exportando, depois que passa essa grande necessidade, eventualmente uma quebra lá fora, você não volta ao que era. Você passa a participar desse mercado, ano mais, ano menos. E essa é a nossa expectativa com o feijão preto também. Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai aprofundar mais na questão de exportação, mas focando na questão de produção do carioca. A gente sabe que o feijão carioca é o queridinho do Brasil e do produtor rural. O produtor sabe produzir o feijão carioca, tem lá os seus desafios por conta de clima, enfim, de período do ano, mas basicamente a gente tem aí 3 safras por ano acontecendo no Brasil. A safra das águas, a safra de inverno e, mais recentemente, a safra irrigada, né, que fica ali debaixo dos grandes pivôs. Como é que está sendo essa mudança da produção? Aonde que o produtor está se concentrando e aonde que ele está investindo? E o que mudou em termos de produção versus comercialização a partir do momento em que ele entendeu que existe um período mais promissor e um feijão que ele pode estocar, que é o feijão carioca que não escurece, Marcelo? Mudou bastante, né? Eu diria que alguém que ficou
3 anos, 4 anos fora do mercado de feijão, alheio ao que estava acontecendo, não reconhece-se hoje voltar para o mercado. Por quê? Nós temos as cultivares que não escurecem, nós temos uma produção mais concentrada na terceira safra, se concentrando cada vez mais na terceira safra, porque um item crítico, né, para o desenvolvimento das lavouras é a questão da água, né? Então, se você tem a capacidade e a possibilidade de dosar a água que você vai dar para essa planta, você resolveu o problema de produzir, basicamente, né? Claro que existem outros tantos desafios aí que têm sido vencidos. Mas a primeira e a segunda safra são safras de muito risco, né? Por exemplo, nesse momento, né, abrindo um parênteses aí, nós estamos às portas de ter uma safra enorme de feijão preto e mais feijão carioca no Paraná do que nós tivemos no início deste ano. E na hora H, 300 milímetros de chuva no Paraná. Então a gente já começa a ver os produtores se movimentando e lamentando lá as perdas que vão ocorrer. Então, afeta a qualidade do feijão. Afeta a qualidade, brota, né? O feijão carioca fica todo manchado, então é um prejuízo enorme para o produtor. Na segunda safra, a mesma coisa, pode ser uma seca, ou pode ser excesso de chuva, enfim, isso também acaba acontecendo. Na terceira safra, não. Então, com as mudanças climáticas que estão aí indiscutíveis, seja qual for o motivo das mudanças climáticas, você vai depender cada vez mais da irrigação. A irrigação é que tem feito a grande diferença no abastecimento brasileiro. E é o que dá ao Brasil a capacidade de abastecer o seu mercado e gerar excedentes. A irrigação é a chave para que nós tenhamos aí uma possibilidade e previsibilidade da produção. Isso pensando na forma de produzir, mas e na questão da diversificação, Marcelo? O produtor também está mexendo ali o seu planejamento, ele está entendendo que existem outros possíveis mercados e até mesmo visando essa questão da exportação que você trouxe aí para a gente? Começam a se formar polos de produção no Brasil, porque você vai alcançando um nível de excelência da estrutura agronômica que você tem da região, da mão de obra que você tem na região, do envolvimento dos consultores agronômicos de determinadas regiões. Então você vê no noroeste de Minas, mais precisamente Paracatu e região ali, uma maior disposição, e a disposição vem de ter as sementes, de ter uma mão de obra que começa a conhecer o produto, de ter o manejo adequado e os agrônomos que eu mencionei, e tem a comercialização, você chama mais interessados naquela variedade. Então o feijão vermelho, o feijão rajado tem encontrado ali um polo interessante, assim como Itaberaí, em Goiás, também é um polo de produção desses dois feijões. O feijão rajado especificamente é um feijão que tem tido a possibilidade de exportação para a Índia, ainda que o desafio nosso seja o transit time para lá de 60 dias, acaba escurecendo o produto. Tem a África do Sul, tem um mercado bastante promissor. E na medida em que nós produzimos mais feijão rajado, que o preço fica mais próximo da capacidade de compra do brasileiro também, você tem um aumento do consumo desses feijões. O brasileiro, ele consome feijão carioca, gosta, excelente, mas gosta de variar, de experimentar outros feijões. Então, se você tiver feijão rajado, feijão vermelho, feijão branco, os próprios calpis, os fradinhos, né, esses mungos que estão vindo aí, se você tem essa disponibilidade, essa possibilidade acessível à população, você vai aumentar o consumo de feijão no total, dentro de uma situação diversificada, o que é ótimo. Mas nessa questão que você colocou, então, o problema é preço ainda? É caro para o brasileiro esse feijão diferente do carioca? Sim, nós temos supermercados que nos abastecem de informações e a gente vê claramente qual é o giro que tem alguns feijões. Então, interior de São Paulo aqui, por exemplo, você tem, logicamente, o feijão carioca mais vendido, feijão preto segundo, aí você tem um feijão bolinha canário em algumas regiões, alguma coisa de vermelho, feijão branco. O que acontece com esses feijões que são menos conhecidos? Os preços são mais altos, e daí você entra num círculo vicioso. Vende pouco porque é caro porque vende pouco, né? O giro todo acaba sendo menor. Mas eu acredito que, na medida em que nós não tinham algumas regiões que tinham só o feijão preto e o carioca.
E hoje essas regiões já têm 3, 4 variedades. Né? Quais são os polos de consumo no Brasil que mais consomem feijão per capita? Minas Gerais, Goiás. Qual é a característica que tem lá que qualquer um pode perceber? Você chega num restaurante por quilo, você tem mais de um feijão, então você pode ter o preto carioca, o carioca e o vermelho, alguma coisa assim, o rajado. Feijão na salada. Da né? salada. E você tem mais de uma forma de receitas. Né? Daí tem o tropeiro, né? E sempre tem alguma outra coisa. Então, se você tiver 2 ou 3 cultivares, variedades sendo disponibilizadas para a população ali, o consumo vai aumentar. Aumentando o consumo, você começa a ter essa curva, né, de custo-benefício começa a mudar. Então isso é algo que vai se alcançar com o passar do tempo. E não é só o feijão rajado, né? Eu citei o feijão vermelho. O vermelho hoje você tem a região de Madre de Deus em Minas Gerais, que tem se destacado com variedades ali da Ipamig, inclusive, de feijões vermelhos menores. E daí tem o feijão vermelho Dark Red, que é um feijão chamado no Brasil americano, um feijão de tamanho maior, que é o feijão que é consumido na Europa. Né? Então, na medida em que nós vamos diversificando, nós vamos aumentando a quantidade de possíveis países interessados em importar. A grande novidade desse ano, e que chama atenção pela velocidade com que ganhou área e exportação, 60 mil toneladas exportadas até 30 de novembro do feijão mungo preto. Muita gente do mercado, muita gente que vive e respira feijão, não viu ainda o mungo preto, e o mungo preto já alcança 60 mil toneladas de exportação. É algo importante, é um país só, é a Índia que importa esse feijão. Então, ele se adaptou bem, a pesquisa já vinha trabalhando nele, porque anteviu o que ia acontecer. O Instituto Agronômico de Campinas, doutor Carbonel e doutor Alisson, trabalhando e percebendo isso, vinham trabalhando com ele. Quando chegou uma demanda maior por esse feijão, nós já tínhamos a pesquisa. Já tínhamos a semente para disponibilizar para os produtores. Então a gente vê como faz diferença essa atenção da pesquisa, ela está se antecipando, muitas vezes, a uma demanda que vai surgir ali na frente. Pensando pode aproveitar. sempre lá na frente, né, Marcelo? Mas vamos pensar agora do ponto de vista do produtor, então. Do ponto de vista do consumidor ficou muito claro, principalmente quando você coloca que na prateleira é caro porque não tem consumo e não tem consumo, por isso é caro. Do ponto de vista do produtor, quando a gente coloca essa oportunidade, essa possibilidade de exportação, você dá mais tranquilidade para ele, Marcelo? Hoje ele está mais aberto a testar essa diversificação na propriedade dele? O que você tem percebido? Como em toda atividade humana, você tem as pessoas que gostam mais da atividade e outros que gostam menos. Então, se a pessoa não é uma pessoa dedicada que gosta de produzir feijão, ele vai ter dificuldade com qualquer feijão. Se ele gosta e entende, e o feijão já deu retorno para ele algumas vezes, e ele persiste um pouco nisso, sem dúvida nenhuma ele vai colher os frutos. Na questão da diversificação também, não é fácil você sair de uma zona de conforto, em que você planta a tua área total de um feijão só, colhe da mesma forma. E tem mercado para isso. Tem né? mercado, liquidez. Aí você tem que buscar, mas vai buscar o quê? Contratos. Aí começa a surgir no Brasil algo que pode vir a ser no futuro o embrião de um mercado futuro de feijão. Mas não existe no mundo. Não existe no mundo, mas tem um monte de coisa que não existia. Jabuticaba também não existe, é uma delícia. Né? Então não tem por que a gente deixar de investir nisso. Né? Mas o contrato hoje, ele protege o produtor, ele garante a liquidez para o produtor. Então você plantar um feijão que está mais garantido do que o próprio feijão carioca, a venda dele, ou do que o próprio feijão preto, é algo fantástico. E é o que tem acontecido nesses polos, né? Principalmente Itaberaí, Madre de Deus, Paracatu e outros, né, que estão surgindo aí no Brasil, sudoeste do Paraná. Então, essa possibilidade de ter um contrato garante para o produtor a liquidez. O que nós não tivemos durante alguns anos? Lá no início, entre 2010 e 2015, várias vezes nós tínhamos aquele embate entre as entidades representativas dos produtores e do governo. Conab, Tesouro, os ministérios em Brasília. Tem preço mínimo, mas não tem recursos.
Isso sempre foi um problema e o produtor começou a se frustrar, então começou a diminuir, inclusive, a área plantada. Quando surgiu a soja com bom preço nos últimos anos, ele agarrou com as duas mãos, e está certo ele. Agora, o que acontece? A partir do momento que você tem uma garantia, que não é do governo, mas é de mercado, e é a melhor garantia que tem, é você saber que existe mercado, é outro mundo. Então, nós temos agora as condições de romper essa barreira dos 3 milhões e 200 mil toneladas, porque tem aonde mandar os excedentes. Estamos gerando excedentes de feijões que realmente têm mercado internacional. Por outro lado, nós temos uma conjuntura toda que permite que tenha esse escoamento. Então, o produtor, e eu não diria só o produtor, né, o agrônomo que pesquisa, porque isso você tem microclimas no Brasil distintos, você tem situações bastante diferentes, às vezes num raio de 100 quilômetros. Então, o que é a realidade num ponto, no outro ponto já não é mais a realidade para aquela cultivar. Então, a disposição de todo o setor, aí você passa por empresas que estão produzindo insumos dedicados ao feijão, dedicados aos pulses, né? Por exemplo, a possibilidade de os feijões que abrem a vagem mais facilmente, né, de ter um produto que vai selar essa vagem e ajudar a chegar na época da colheita com menos perda, isso é fantástico. O uso de tecnologia mesmo sendo adotado. O uso de tecnologia. E a gente precisa, né, já fazendo aí uma ligação disso tudo, da onde vem o dinheiro para pagar isso? E é bom que o produtor tenha em conta, né, esse dinheiro cada vez menos do governo. Ele vai ter que vir do setor. Como é que a gente faz para investir em pesquisa se não está usando semente certificada? Então, são os desafios que vão surgindo, mas eu vejo uma mudança de comportamento do próprio produtor que vem permitindo que o Brasil cresça nesse setor. É um amadurecimento, é um conhecimento. O fato do produtor ir conosco, por exemplo, uma feira como a GoFood, vai lá, mas ele vai ser exportador? O produtor às vezes pergunta, mas eu não vou ser exportador. Vai lá para ver. É diferente de ver num PowerPoint. Ver como os americanos estão vendendo feijão, como os mexicanos vendem grão de bico, os australianos, os etíopes, os argentinos. Então, isso abre a cabeça. O fato de a gente estar realizando eventos internacionais aqui no Brasil, e aí o produtor começa a ver que eles vêm aqui atrás do produto. E nós ainda não conseguimos, né, e esse é um objetivo nosso em algum momento, eu diria nos próximos 2, 3 anos, nós termos condições de organizar no Brasil uma campanha para aumento de consumo de feijão. Interno? Isso, interno. Né? Então, tanto a diversificação quanto o consumo diretamente. Existem algumas ideias, algumas fakes sobre o feijão que podem ser trabalhadas. Né? Por exemplo, feijão demora para fazer. Tem feijão hoje em dia que você cozinha ele na pressão, com a pressão ligada, por 3 a 6 minutos. Né? Então, isso falta comunicação. Né? Eu acabo lembrando do Tejon, que sempre fala da comunicação. Né? Então, comunicar melhor isso para a nossa população. Saber que faz bem, todo mundo sabe. Né? E quando você vê a diminuição de consumo que ocorre, se você vai procurar na mesma matéria que você está olhando lá na internet, no Google, está diminuindo o consumo, você olha lá, quais são os motivos? Ninguém diz que não gosta de feijão. É que eu não tenho tempo de preparar, é porque subiu o preço, então existe uma parcela da população que é muito sensível a 50 centavos, R$1 de preço que sobe. Então, por que sobe o preço? Porque produzimos menos do que o consumo. Né? A questão da praticidade. Tem gente que não tem tempo e precisa de algo mais prático. E tem gente que não quer se dar ao trabalho. Tem tempo, mas ele quer alguma coisa mais prática. Então, na medida em que nós tivermos condições no futuro de ter uma campanha nacional, eu acho que é possível organizar isso, começando pelas escolas, não tem a mínima dúvida que estará aberta aí a possibilidade de aumentar consumo interno. Nós temos um mercado importante, isso é um grande privilégio. Normalmente ocorre como a Argentina. A Argentina produz feijão, mas não consome. Então ela não tem um mercado interno. Nós temos um mercado interno. Aí está um dos motivos por que vem crescendo a produção de feijão com vistas também à exportação. Muito bem. Então vamos falar da exportação, porque me confirme, me corrija se eu estiver errado, mas estamos num ano de recorde de exportação. Absoluto, absoluto.
tanto pela questão de que os produtores responderam, né, às indicações que foram passadas de que o ano poderia ser interessante para feijão preto, somando com o feijão mungo preto que eu mencionei, que são 60 mil toneladas, mais próximo a 70 mil de feijão preto, mais o rajado, mais um pouco de mungo verde, mais vermelho, mais todos os calpis, e aonde nós chegamos a 300 mil toneladas de feijão. Então chegamos aí à casa de 1 bilhão e 700 milhões de reais exportados de feijão. Isso tem impacto na economia muito grande. E aí eu pondero, Alexander, pondero que muito daquilo que é resultado dos investimentos em feijão ficam aqui. Porque, por exemplo, uma trading de soja, onde o diretor ou o CEO dela investe, né? Normalmente nos grandes centros ou fora do Brasil, né? No feijão, o que acontece? Ele irriga toda a economia, ele começa lá na vila, né, onde é produzido, esses recursos vão ser gastos ali, né? Então, esses polos de produção. Houve um estudo feito pelo INDEA há alguns anos atrás, lá no Mato Grosso, que indicou que, inclusive, não se foi mais a fundo no estudo, mas o estudo apontou que, coincidentemente, os polos de produção de feijão tinham um IDH maior. Olha onde que a coisa chega. Então, quando a gente menciona que feijão é uma causa social, é por isso, né? O impacto de $1 de feijão é muito diferente do impacto de $1 de commodity, né? E, graças a Deus, nós temos a opção de plantar os dois. Eu me lembro, Marcelo, quando a gente chegou a comemorar a exportação de 100 mil toneladas, né? E agora você está falando de 300 mil toneladas. 300 mil toneladas. Está consolidado esse mercado? Quem são os nossos clientes e como que a gente pode ampliar essa exportação? Há uma grande mudança nos últimos anos na postura e na posição, aí sim, do governo, do Ministério da Agricultura, quando você passou a ter uma maior interação entre o Ministério da Agricultura e o Ministério de Relações Exteriores, né, e a PEX. Então, a figura do adido agrícola em países como a Índia, né, e cito o Ângelo, que está lá, que é um adido agrícola hiper dedicado, faz toda a diferença. Então, a Índia é um país promissor, um país que mais importa pulses no mundo. A Índia gostaria que nós produzíssemos grão de bico, lentilha, ervilha e mais os feijões. Então, não chegamos ainda nesses outros três. Mas feijões, nós somos bons nisso. O Brasil, né, os nossos produtores, a nossa tecnologia, a nossa ciência levou tá levando à excelência a produção de feijão. E aí o que acontece? Com uma estrutura promovendo lá, você passa a ter uma fatia maior desse mercado. Os exportadores têm investido junto aos produtores, né? Então, muito do que se planta de feijão no Brasil hoje é bancado, entre aspas, não pelo Plano Safra, mas por recursos privados desses exportadores. Então, é toda uma máquina que está funcionando bem. Aí o que acontece? Você tem Índia, que é o principal importador, mas você tem grandes volumes sendo exportados para a Turquia, você tem Paquistão, a África do Sul esse ano, México, Venezuela, passam desses 70 países, né, que o Brasil vem exportando feijão. Aí veio o advento aí há 2 anos do projeto Apex Brasil com o IBRAF, onde estão sendo investidos 3 milhões de reais, sendo 1,5 milhão da Apex, 1,5 milhão dos exportadores. Para quê? Para promover lá fora. Então, o que aconteceu no feijão, eu diria para você, em 2025 começa uma virada, até 2024 nós éramos comprados. Então, você tinha o produto, o cliente estava correndo atrás, o mundo estava correndo atrás. A partir de final de 2023, 2024, eu falei 2025, né? 2020, próximo ano. Mas 2023, 2024 é uma mudança, é o começo da virada.
Em 2023, 2024, começa a fazer efeito a promoção, ou seja, você ser proativo, você ir lá fora vender o Brasil, você ir lá fora falar da nossa sustentabilidade, unir as vozes do nosso setor com as vozes da soja, do algodão, do milho, das carnes, do café, que já fazem isso. E vender o Brasil lá fora, ser proativo nisso. Isso começou a ser possível a partir do momento que você tem um projeto como esse. E aproveito aqui para mencionar, né, que está na reta final um acordo do IBRAF com um estado do Brasil para promover o feijão carioca na Índia. Feijão carioca. Carioca. Feijão dos brasileiros. Dos brasileiros. Porque na negociação, o que é que nós temos colocado para os indianos? Os indianos querem o feijão guandu, que nós não produzimos em larga escala para consumo próprio, mas podemos vir a produzir. Mas a destinação do guandu vai ser só para os indianos, basicamente. E o feijão mungo preto que eu mencionei também, basicamente, é para os indianos. Então, propusemos uma troca. Ó, já que o Brasil está aumentando a produção e vocês precisam de 200 mil toneladas desses feijões, será que não cabia um espaço aí para a gente poder exportar o nosso feijão carioca? Isso seria muito bem visto, né, pelo governo, pelos produtores. Então, é um argumento que nós temos colocado na mesa, né? E o que eles fizeram? Eles não têm como investir na divulgação do feijão carioca dentro da Índia. E colocamos esse desafio aqui no Brasil. E estamos às portas aí de ter agora recursos para 2025 para fazer uma promoção de feijão carioca dentro da Índia durante um ano. A proposta do projeto é 2 anos, mas o primeiro ano está garantido os recursos. A ideia é que num país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, que consome muito feijão, muitos pulses, que depende disso, que é eminentemente vegano, vegetariano. Uhum. Então, por que não, eventualmente... A proteína vegetal tem um peso importante para eles, né? Sem dúvida nenhuma, é tudo para eles. E o feijão carioca, nós temos, para produzir um feijão que a gente produz 1 milhão e 800 mil toneladas, para você produzir 200 mil a mais, é um estalar de dedos. E para nós, estrategicamente, é ótimo poder gerar excedentes de feijão carioca. Por que o preço médio do feijão carioca dá as osciladas ainda, apesar de que tem oscilado muito menos? Porque se ele sobra, ele não tem para onde mandar. Se ele falta, não tem de onde trazer. Amenizou isso nos últimos anos, né? Entre os fatores, um fator novo desse ano, a gente não pode esquecer de mencionar, o índice de preços do CPEA-CNA. Você começa a ter uma organização no setor que chega até esse nível, né? Um nível de precificação. A partir do momento que você tem um país como a Índia importando 20 mil, 10 mil, 50 mil toneladas, abriu o caminho para a gente evoluir também nesse feijão lá dentro. Tudo foi assim. Nós não tínhamos vários hábitos de alimentação aqui no Brasil e nós importamos esse hábito, né? Então, por que não levar lá, de novo, comunicação, né? Se nós investimos em comunicação com esses países, com certeza a gente vai ganhar um espaço, porque é o nosso objetivo sempre, tá bom, vamos produzir os feijões que eles consomem, é o caminho, mas vamos tentar exportar o feijão que nós mais produzimos, né? Aí nós estamos garantindo que o nosso consumidor vai ter um preço justo. Muito bom. Você falou aí de 70 países. Tem algum país que não está nessa relação que está na mira de vocês ou está na mira da produção de feijão? E, enfim, para onde que a gente vai, Marcelo? China. China? China. China tem uma característica muito curiosa na China, né? A China, eles decidiram, por governo, né, decidiu que na área que planta feijão, vão plantar soja. Porque a soja, o milho, vai gerar proteína animal. A proteína do feijão é uma proteína, entre aspas, barata, quando você compara com a proteína animal. Então, o que eles fazem? Eles começaram a incentivar o consumo. É uma coisa que não fecha, a princípio, numa primeira vista, tudo isso, né? Quer dizer, você para de produzir e você incentiva o consumo? Claro, porque é uma proteína barata para importar do mundo. Pode ser lentilha, pode ser ervilha, pode ser feijão, né, grão de bico. E os feijões, tem um feijão especificamente que eles têm um grande consumo, que é o feijão mungo verde. Então, esse feijão mungo verde vai ser uma mudança enorme o momento em que nós tivemos o acordo fitossanitário com eles. Detalhe,
No momento em que eles pediram um acordo fitossanitário do gergelim, que a gente pode conversar daqui a pouco, eles pediram também um acordo, isso é histórico, eles pediram um acordo para importação de feijões. Em 2016, nós tínhamos proposto para a China a possibilidade de ter um acordo fitossanitário para mungo verde. Silêncio, não aconteceu nada. Só que a China passou a ser importadora, cada ano um pouco mais, crescendo a importação e diminuindo a produção lá dentro. E eles pediram, em 2023, um acordo fitossanitário. Então, isso está em andamento. Né? Os adidos agrícolas que estão lá na China estão trabalhando ativamente para que a gente tenha, quem sabe, no prazo de um ano e meio, um acordo fitossanitário com a China. Então, a China é um mega mercado. A partir do momento que você passa a produzir um volume grande de feijão mungo verde para a China, você tem uma diminuição do teu custo médio de produção por diluição de custos, pesquisa e tudo mais. Então, a gente vai ser cada vez mais atuante no Japão, na Indonésia, nas Filipinas, na Malásia, né, que são mercados aí muito interessantes. E na medida em que você atende esses mercados, você também se torna mais competitivo para atender mercados chamados mercados da saudade, mas é para o chinês que está nos Estados Unidos, que está no Canadá. Né? Então, você passa a atender essa demanda deles também. Então, é uma engenharia, eu diria, uma engenharia de comercialização, de produção, colocar tudo isso, organizar para isso andar. Muito bom. Marcelo, a gente está caminhando já para os finalmente, mas eu não podia deixar de tocar em dois pontos importantíssimos para o setor que, de fato, vão consolidar esse momento profissional que o mercado ou que a produção de feijão vem passando no Brasil, que é a questão das sementes certificadas e a questão da pesquisa e desenvolvimento. Um depende do outro, né? Você tendo a garantia dos royalties ou recebendo pelas sementes certificadas e garantindo para o produtor, obviamente, resultado lá na frente, você gera recursos para investir em pesquisa. Sim, nós dependemos do quê? Por que a iniciativa privada não investe hoje em pesquisa? Porque ela não tem retorno. Né? Imagine o produtor plantar feijão se ele não vai dar retorno para ele. O investidor investir em pesquisa, mas depois é tudo pirateado. Então, nós temos aí uma situação que tem que ser resolvida, eu diria assim, durante 2025. Por quê? Porque outros países começaram a pesquisar mais sobre feijão. Feijões mais resistentes a estresse hídrico, a algumas doenças. Há um pool de pesquisa que chegou a ter um feijão que cozinha em panela aberta em 15 minutos, um fazeolos em 15 minutos. Então, a pesquisa está avançando lá fora. Para nós continuarmos competitivos, nós temos, é condição sine qua non, nós termos aí a pesquisa avançando. E para que isso aconteça, vai ser necessário que o produtor utilize mais sementes. Só que, claro, a regra do jogo tem que mudar para todos. Já existe um percentual grande de produtores, eu diria que praticamente dobrou o uso de semente nos últimos 2, 3 anos, semente certificada. Né? Então, nós tínhamos lá 12, 14, 15%. Hoje é provável que nós estejamos aí a 25% de uso de sementes. Por quê? Porque ela dá resultado. Mas as instituições públicas, elas não costumam ficar chorando, entre aspas, a falta de recursos. Eles tentam lutar com o que eles têm. E lutando com o que eles têm, olha o que a Embrapa tem feito, o IDR tem feito, o IAC tem feito. E você daí, são empresas públicas. Onde é que estão as privadas investindo? Tem o Dr. Menezes, o TAA, alguma coisa Agronorte, e falta recursos para fazer isso acontecer. Então, o mercado provavelmente nos próximos 2 anos vai passar por essa evolução e a utilização de um volume maior de sementes, retroalimentando a pesquisa. Muito bem. O que tem de novidade na pesquisa? Eu acredito que a grande novidade, além de o fato de que a gente já acostumou com o feijão carioca que não escurece, mas, gente, isso é impressionantemente importante. Ainda que os primeiros tivessem, né, de um lado ele era clarinho, mas o cozimento não dava um caldo ideal, hoje já alcançaram esse caldo ideal. E chegou, né, o IAC, por exemplo, o Dr. Alisson e o Dr. Carbonel, lançaram nesse ano uma cultivar de cranberry que tem escurecimento lento.
Isso aí é algo assim fenomenal. É quase que dar ré no foguete. O que aconteceu recentemente. Essa questão do escurecimento lento é importante para todas as variedades e modifica a forma de comercializar o feijão no final das Sim, contas. e é muito difícil de chegar nisso. É um melhoramento muito apurado. O que vai acontecer? Por exemplo, um país como a Turquia, um país como a África do Sul ou a Índia, né, então eles levam 60 dias para chegar lá o feijão cranberry, por exemplo. Quando o feijão chega lá, ele chega escuro. Agora imagine um momento em que você entrega um produto para ele, que numa escala de 0 a 10, ele vai manter 8,5, 9, durante 6 meses, 7, 8 meses e até mais. E as suas qualidades de cocção. Então, todo o mercado deles vai se beneficiar. Inclusive, quem comprar lá, se quiser comprar para especular, compre, ele não vai escurecer. Abre todo um leque de oportunidades. Aqui nós vamos poder produzir mais. Por quê? Porque nós vamos poder armazenar também e pegar o mercado no melhor momento. Voltando à irrigação, que foi por onde a gente começou, irrigação é concentrada, é mês de agosto, setembro, outubro. Né? Depois você vai, durante o ano, comercializando. Até agora, a gente tem observado que, claro, entre o momento de pico de oferta e o preço médio ao longo dos meses, tem valido a pena você carregar esse estoque. E você pode carregar esse estoque se você tem feijões que não escurecem. Então é o caso agora do cranberry. Eu diria assim, uma eureka. É algo, fazer uma estátua, né, para o pessoal do IAC, por colocar todo o conhecimento a serviço de encontrar como fazer isso. Eu não entendo de pesquisa, mas eu vejo que é difícil, senão todo mundo fazia, e o mundo não faz. Muito bom. Marcelo, infelizmente nosso tempo está terminando. Eu tenho um minutinho aqui para a gente falar um pouquinho do gergelim, Sim, né? sim. E principalmente porque agora temos as portas da China abertas para o gergelim brasileiro. O que vai acontecer? Vai melhorar preço? Vai exigir mais pesquisa? Enfim, o que a gente pode falar do gergelim e a nova perspectiva? Pesquisa, ela está caminhando no Brasil, né? Tem genética vindo de fora do Brasil, sendo adaptada aqui, trabalhada, ela vai surtir efeito. A média de produtividade e de capacidade de colheita do gergelim, que é muito pequenininho, vai aumentando. O Dr. Diego Fiorese, da Universidade Federal do Mato Grosso, tem feito um trabalho maravilhoso, né? Durante o Pulse Day, que a gente realiza pelo interior, ele tem feito as demonstrações de como você pode aumentar a quantidade colhida. Né? Não adianta você ter capacidade de produzir 1.000, mas você só consegue colher 300. Eu diria assim que de um ano para o outro dobrou isso, foi a 600, 700. E na medida em que adaptação de plataformas que já existem fizeram uma grande diferença durante esse ano. Qual é a outra situação que está fazendo diferença? As cultivares que não abrem o capulho, que não explode, né, para jogar a semente longe. Então isso também acaba se somando aí à evolução do setor. E o grande momento a ser comemorado é a abertura no mercado chinês. Por quê? Porque dos 2 milhões de toneladas no mundo que são comercializadas, China é 1 milhão. Então vai subir o preço aqui? Não se espera isso. Pode haver um efeito colateral em algum momento, mas a partir do momento que o Brasil passa a produzir 400, 500 mil toneladas, que pode chegar a vir a produzir para o mercado chinês, você, claro, vai tirar espaço de Sudão e de outros países, né, a própria Índia, né, vai tirar espaço deles do mercado. Por isso que é tão importante a pesquisa aqui, aumentar a produtividade. Então, para ser competitivo, para ser competitivo, porque fora da porteira, se você tem mais, vai cair o preço. Né? Então, aonde que você pode buscar contornar esse desafio? Dentro da porteira. Né? Daí alguns dizem, é fácil jogar para o produtor o problema. Calma. Nós tínhamos no passado recente 200, 300 quilos sendo colhido por hectare. Já não semeio mais a lanço, já tem técnica, já tem distanciamento, já tem quantidade de semente, já tem germinação, tem semente sendo utilizada. E já tem produtores colhendo 1.500 quilos, 1.700 quilos em vastas extensões. Isso é muito bom. Aí você vem, um Diego Fiorese, coloca lá o seu conhecimento para aumentar a capacidade de colheita. Então você vai colher mais daquilo que você está... A perspectiva é muito boa, porque agora há pesquisas
investindo, o produtor sabendo, conhecendo mais, um ano plantando 2, 3, 4, as regiões que têm a maior capacidade de produção, não tenho a mínima dúvida que vão acabar trazendo aí alguns milhões de dólares aqui para o Brasil, para o agro do Brasil e para a nossa balança comercial, para o nosso produtor que merece esse ganho, né, para todo mundo. É bastante promissor, né, e mostra que vale a pena a gente buscar essas alternativas. Temos aí pela frente mercados menores, mas tem painço, tem chia, tem linhaça e vai por aí afora, né? Mas a grande estrela é o gergelim pelo volume que tem. Marcelo, por mim a gente ficava aqui a manhã inteira conversando, tem muita coisa ainda para se falar. É sempre bom conversar com você. De pulses e feijões, mas infelizmente nosso tempo estourou. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela parceria ao longo de 2024, pela parceria de mais de 20 anos que a gente tem aqui no Notícias Agrícolas e torcendo para que 2025 seja ainda melhor que esse 2024 foi para o setor. Que nós tenhamos bons motivos para comemorar no final de 2025. É isso aí. Marcelo, grande abraço para você. E para você que está ligado aqui com a gente nesse especial de final de ano, um grande abraço e até a próxima.